Obrigado, governador Elias, grande amigo. Bom dia, governador José Moisés, Sônia. Bom dia, companheiros e companheiras. É bom estar com vocês, é bom estar com a nossa companheira de clube, Edith Campos, que muito nos honra como coordenadora regional da Fundação Rotária. É prazeroso também estar aqui e poder receber a honrosa visita do diretor Júlio Santisteban, que eu acredito deverá se juntar a nós em breve. O fuso horário dele é, eu creio que 4 horas, né? Se não me engano. 2 horas? Então daqui a pouco ele está aí, deve estar tomando café agora. Companheiros, a pandemia, que vem trazendo intranquilidade para todos nós, tem o seu lado positivo. O lado que mostra a criatividade e a capacidade de adaptação do ser humano a situações até então impensáveis. Estamos desenvolvendo ferramentas que nos ajudam no enfrentamento de grandes desafios. Uma dessas ferramentas é a plataforma de comunicação à distância que estamos utilizando nesse nosso treinamento, né? Graças a essas plataformas formidáveis, neste ano, estamos contando com presenças ilustres, com palestrantes e apresentadores que nos enriquecem e nos ajudam a bem liderar nossos clubes com ideias vindas de outros cantos do nosso país e até de outros países, né? Como é o caso do nosso diretor Júlio Santisteban. Ainda nesse preâmbulo, é preciso lembrar que tudo que for ouvido durante os nossos encontros pode e deve ser aprimorado com os cursos disponíveis no centro de treinamento, no portal MyRotary. São cursos rápidos, não toma tempo de ninguém, que preparam governadores assistentes, presidentes, secretários e tesoureiros. São treinamentos que, embora voltados para dirigentes, podem ser acessados por todo associado representativo de um clube. Vale informar que alguns dos cursos trazem orientações que são aplicáveis além das fronteiras do clube. Agora eu pergunto ao Zé Lúcio. Zé Lúcio vai apresentar o meu PDF aí, minha planilha? Por favor. Tá bom, obrigado. Você pode passar para a planilha 2? Bem, um Rotary Club, ele reúne pessoas com o mesmo objetivo, que é servir a sua comunidade. O ambiente rotário é um exemplo de onde as coisas acontecem segundo princípios éticos intocáveis. O rotariano é um cidadão que coloca a ética à frente dos seus negócios, da sua profissão e das práticas do seu cotidiano. O rotariano é um exemplo multiplicador do que significa fazer a coisa certa. Agora, vamos falar um pouquinho do tesoureiro. O tesoureiro deve fazer com que o clube honre seus compromissos financeiros, evitando que a falta de pagamentos manche o nome do clube e o nome dos seus associados. O orçamento é a principal ferramenta disponível para uma boa gestão financeira. Esse tema importante será tratado à parte mais à frente pelo nosso tesoureiro distrital, companheiro Wagner De Masi. O secretário é o segundo presidente. A história de um clube está escrita nos seus estatutos, nas suas atas e nos seus comunicados. A guarda dessa documentação é o papel do secretário. No decorrer do nosso encontro, o secretário distrital, governador Aguinaldo, apresentará em detalhes as atividades desta função. Os serviços profissionais estão na essência da nossa instituição. Rotary começou com profissionais e passou a sua vida agregando profissionais.
é papel dessa comissão fazer com que todos os companheiros abracem os princípios da ética no cotidiano das suas atividades profissionais. Ao lado disso, a Comissão de Serviços Profissionais deve promover o reconhecimento de todas as ocupações úteis, do médico ao motorista de ambulância, do engenheiro ao gari que limpa nossas calçadas. São todos cidadãos respeitáveis, merecem a nossa consideração indistintamente. O Clube de Rotary é composto por profissionais das mais diversas áreas, graças a Deus, né? Bem diverso, e por empresários que são líderes em suas comunidades, além de professores, funcionários públicos, né? Esses companheiros podem contribuir com seus conhecimentos e suas experiências, participando de ações sociais e projetos humanitários, dando vida ao ideal de servir. Então, vamos falar do serviço interno. O serviço interno, hoje, já está denominado Comissão de Administração do Clube. Eu não gosto, é a norma, apesar de eu ter alguma restrição a esse nome, por entender que, enquanto rotariano, eu não estou exercendo uma atividade profissional. Eu estou trabalhando em favor dos meus companheiros, estou trabalhando em favor da minha comunidade, né? Eu não vou administrar meus companheiros, eu vou fazer os serviços internos que me cabem em favor de todos, né? Eu sou um pouco, não sou da época do Paul Harris, não, mas eu sou bem velhinho, né? E essa comissão ela tem objetivo cuidar das atividades de fortalecimento da estrutura do clube. Então, ela pode cuidar do desenvolvimento do quadro associativo, manter atenção à diversidade, estimular a frequência à reunião, é a comissão de frequência que está agregada a isso, incentiva o companheirismo entre associados, estimula o desenvolvimento de novas lideranças. Isso é o que nós esperamos do serviço interno. Mas quais atividades ficarão a cargo dessa comissão e como essa comissão será formatada depende do tamanho e da diversidade do clube. Depende da diversidade do quadro associativo de uma instituição. Temos agora o Serviço à Juventude. O Serviço à Juventude promove e mantém relações seguras e harmoniosas com o Rotaract e com o Interact. Estimula encontros RILAs, estimula a execução de palestras vocacionais para jovens, seja num ambiente escolar, seja em um ambiente de clube. E isso pode trazer bons reflexos na comunidade. E, acima de tudo, é bom lembrar, essa Comissão de Serviço à Juventude, ela é responsável por fazer o acolhimento seguro do intercambista. Então, não basta dizer que vamos mandar um intercambista receber outra, se nós não pudermos realmente abraçar esse intercambista e dar a ele uma vida tão boa quanto aquela que ele tem em sua comunidade. Nós temos aqui presente conosco o governador Ballesteros, que foi um exemplo à frente do Serviço de Intercâmbio do Distrito, né? E esse exemplo deve ser seguido para dentro de nossos clubes, né? Serviço à comunidade. O serviço à comunidade estimula o companheiro a identificar as legítimas demandas sociais e humanitárias, desenvolvendo projetos e ações que eliminem ou atenuem tais necessidades. Gente, não é cachaça não, viu? A aguinha aqui. É bom lembrar uma coisa, viu? No que respeita a prestar serviços à comunidade, eu queria dar um exemplo, ainda que bem rasteiro, né? Vou imaginar que meu clube veja uma comunidade ribeirinha e vê que o pessoal está tendo dificuldade como pescar, como fazer alguma coisa, e
compra uma rede e leva lá para eles. Pô, fizemos um projeto, vamos levar uma rede para ajudá-los a pescar. Quando chega naquela comunidade, o líder de lá, ele simplesmente diz, olha, não dá para nós, aqui é proibido pescar com rede. Se vocês tivessem trazido vara de anzol e linha, aí poderia nos ajudar, mas a rede não, nós agradecemos, né? Então, esse é o ponto. O projeto humanitário, a ação social, ela não é uma ideia nascida da cabeça de um rotariano. Ela é aquilo que o rotariano enxerga na cabeça do líder da comunidade. E o líder, naturalmente, vai refletir o que pensa toda a comunidade, os integrantes daquela comunidade. Então, é muito importante que a gente atue em consonância com a comunidade antes de desenvolver e oferecer a eles a nossa ajuda. Temos aqui a Fundação Rotária. Não vou falar dela muito, porque a companheira Edith já fez uma apresentação sumária do que é. E mais à frente nós teremos, pelo menos, mais 2 palestras formidáveis. Uma do curador da Fundação Rotária e outra do coordenador nacional da Polio. Então, eles vão aprofundar, né, nesse tema da importância da Fundação Rotária. Em complemento a isso, é bom lembrar que o encaminhamento de pedidos de apoio financeiro a projetos será um dos focos do seminário distrital da Fundação Rotária, que está sendo preparado com zelo e competência pelo nosso companheiro governador César Reis, né? O governador José Moisés irá publicar nos próximos dias um programa desse seminário, né? E para o qual nós contamos com essa presença maravilhosa de todos vocês. A imagem pública, esse é um ponto que para mim, é um ponto candente em Rotary. Muitas vezes eu vejo os clubes, faz um belo trabalho e publica no boletim semanal do clube. E eu pergunto, será que todo mundo lê esse boletim? Será que pelo menos os rotarianos leem o boletim? Então, se eu quero fazer imagem pública, a imagem é para fora, não é para dentro do clube, né? O trabalho da comissão, então, deve fazer com que as pessoas de fora do clube se perguntem o que é Rotary? Quem são esses rotarianos que estão fazendo esse trabalho ali, fizeram um trabalho no hospital, um trabalho na escola? O que mais eles fazem? E como eu posso me juntar a eles? Então, ao desempenhar esse trabalho junto à comunidade, de publicar as ações e as realizações do clube, nós estaremos fortalecendo o quadro associativo do nosso clube, porque mais pessoas vão se interessar em nos conhecer e se juntar a nós, né? Naturalmente, nós temos que sempre ser claros e verdadeiros, transparentes com as informações que nós passamos para a comunidade. O diretor de protocolo. As pessoas às vezes acham que o diretor de protocolo só chega, fala ali, não é. As tarefas do diretor de protocolo elas vão além das suas falas na tribuna. O papel do diretor de protocolo merece que ele seja tratado em uma apresentação à parte. E nesse treinamento, essa apresentação será feita pelo governador Elias Narras. É um companheiro com vasta experiência na condução de reuniões em todos os ambientes rotários. O Elias já foi diretor de protocolo do meu clube há muitos anos, ainda é o protocolo oficial do diretor de protocolo oficial. Veja, gente, não é protocolo. O meu protocolo não é. Protocolo é ação, né? A pessoa que desempenha o protocolo, ele é o diretor de protocolo. Então, o governador Elias Narra, ele é o diretor de protocolo nosso e já participou, já conduziu reuniões em diversos distritos em todo o Brasil. E até fora, né? Argentina, né, Elias? Não virtual. Quero falar do vice-presidente. Olha, alguns clubes, inclusive o meu, têm por prática fazer com que o vice-presidente do clube seja o presidente eleito, que ele já vai aprendendo alguma coisa e quando chegar a época dele, ele está preparado. Não significa que tem que ser isso, não.
mas é desejável e é uma prática boa que tem no meu clube, né? Que é um clube que está com um quadro associativo bem forte, desempenhando grandes ações como outros clubes do nosso distrito. A participação do vice-presidente no dia a dia do clube é de grande importância para a continuidade dos projetos e a saúde da instituição. O vice-presidente deve se mostrar discreto, evitando críticas às ações do presidente. Críticas, mesmo veladas, não ajudam o fortalecimento de nenhuma instituição, muito menos em Rotary. Então, quem é novo não lembra, mas dizem que o melhor vice-presidente que o Brasil já teve foi um sujeito chamado, lá de Pernambuco, Marcos Maciel. Ele, em todo lugar, ele entrava mudo e saía calado. Ninguém ouvia ele dizer o que ele pensava do presidente. Então, e aí, agora, vamos falar do nosso presidente, Lúcia. O presidente é o cara, né? Esse é o cara. É o nosso líder. E o que podemos esperar do presidente do nosso clube? Esperamos que ele se prepare e se torne aquele companheiro que conhece o perfil e as demandas da comunidade. Conhece seus companheiros e identifica seus potenciais. Indica o companheiro certo para cada comissão. Define as metas do clube em acordo com seus diretores de comissões. Não basta ele pegar aquilo que o governador mandou e dizer, meu clube vai fazer isso. Ele tem que consultar o PL, é execuível para, no nosso caso, fazer isso, porque as metas que o governador propõe são genéricas para todos os clubes, né? Então, tem clube que pode fazer uma ou outra meta. Então, não basta o presidente dizer, eu vou fazer. Ele deve juntar a comissão dele e ver o que vai fazer. Ele busca palestrantes e temas de interesse de todos, né? O clube está com um quadro associativo mais fraco, pô, liga para outro presidente, faz uma reunião interclubes, aproveita essas plataformas. É uma forma de agir criativamente na melhoria do quadro associativo do clube. Falar nisso, eu já participei esse ano aqui com o governador Balestelli, o governador Moisés, e algumas reuniões interclubes aqui, formidáveis, né? Formidáveis. Ele busca palestrantes e temas de interesse, estimula a realização de projetos humanitários, desenvolve ações de apoio aos jovens, trabalha pela diversidade do quadro associativo. Não basta dizer, olha, eu botei mais um médico, eu botei mais um engenheiro, eu botei mais um fulano de tal no meu clube. Aí, quantas mulheres ele botou? Quantos bancários ele botou? Quantos bancários tem no seu clube? Né? Quantos donos de oficina mecânica tem no seu clube? Isso aí depende, né? E depende da boa vontade do presidente em conhecer, e daquele homem lá em cima do serviço interno, conhecer a comunidade, ver o que tem em cada comunidade de profissional que não está dentro do clube. Esse é importante, ele reconhecer o bom trabalho dos seus companheiros. Não adianta ele ficar dizendo, eu fiz isso, no meu ano rotário eu fiz isso, no meu ano rotário eu vou fazer aquilo. Ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com equipe, né? Então, não é demais lembrar que o presidente deve elaborar também um plano de trabalho, apontando o que será feito durante a sua gestão. Veja, não precisa ser um plano igual àqueles que são utilizados nas grandes empresas multinacionais. Pode ser uma lista de tarefas simples. Se meu clube é pequeno, se eu não tenho tempo, uma lista de tarefas simples. Uma lista que, na frente de cada tarefa, seja informado o nome do companheiro que vai executá-la e quando é que ele pode entregar essa tarefa. Então, eu já tenho metade de um plano pronto aí, né? É um roteiro que serve para comparar, né, o que está acontecendo com aquilo que deveria estar acontecendo.
Quer dizer, se você não tem uma lista dessa, você não sabe. Daqui 3 meses, você não sabe se já deveria ter concluído aquela tarefa ou não, se já deveria ter admitido um companheiro ou não, se já teria ido visitar alguém ou não. Agora, presidente, um breve comentário. Vejam, por favor, aí esse quadro, essas fotos. E, presidente, por favor, você já se imaginou maestro de uma orquestra? Então, vamos lá. Imagine-se à frente de uma sinfônica, mas, ao contrário do que se espera, você aguarda todo o público chegar. Esse público nessa foto que está em cima aí, à direita, à esquerda, né? E depois que já estão lá sentadinhos, esperando, aí você começa a distribuir as partituras para os seus músicos. E seus músicos começam a fazer o ensaio, né? E afinar o instrumento. Claro que esta cena que eu estou descrevendo, ela só pode dar certo em filme de comédia. Fora de filme de comédia, não tem como dar certo. Porque na vida real, quando você começar a reger sua orquestra, o público já terá ido embora. No máximo, você terá seu irmão, sua esposa ali na plateia, lá, vendo você. O resto, todo mundo foi embora, né? Você pode esperar o mesmo na regência do seu clube. Para ter sucesso em sua gestão, você tem que escolher sua equipe, distribuir funções e tarefas, fazer reuniões e ensaios do que será realizado durante sua gestão. Isso deve ser feito antes da primeira reunião plenária que você irá presidir. Se você agir assim, você terá tempo para transformar sua equipe em um time afinado, um time vencedor. Agindo assim, você terá tempo para pensar, terá tempo para criar, tempo para enxergar oportunidades. Você terá também, depois de tudo, tempo para, junto com seu time, comemorar as vitórias do seu clube. E falando em clube, eu quero falar do conselho diretor. São atribuições do conselho diretor de um clube. A indicação, discussão e nomeação dos dirigentes do clube. Aprovação do orçamento e prestações de contas. Aprovação e encaminhamento das admissões de novos associados. Aprovação de outros temas relevantes. É importante lembrar que as decisões do conselho diretor devem ser referendadas pela Assembleia do Clube. O conselho diretor, ele se reúne em reuniões regulares que devem ser definidas no início do ano rotário. Quantas reuniões o clube faz por mês? É um clube dinâmico, então tem que ser uma reunião por mês. Não, nosso clube é de uma cidade pacata, não acontece muita coisa, então podemos fazer uma reunião a cada 2 meses, né? Agora, ao lado das reuniões regulares, o presidente do clube pode convocar os integrantes do conselho diretor para tratar assuntos emergencial antes de levar tal assunto ao conhecimento do plenário do clube, né? Quem é que integra o conselho diretor? Deve ser composto pelo presidente, o vice-presidente, para saber o que está acontecendo e continuar aquilo no futuro, o secretário, o tesoureiro, os diretores de comissão. E uma pergunta que vira e mexe alguém me faz, viu? O secretário executivo participa do conselho diretor? Aí eu digo, depende. Se ele for associado representativo do clube, sim, deve integrar o conselho diretor. Às vezes é um próprio companheiro que é o secretário executivo. Mas acontece que, muitas vezes, o secretário executivo do clube é funcionário contratado para cuidar da rotina burocrática do clube. Clube grande, clube com grande número de associados. E, assim, aliviar a carga do secretário estatutário. Secretário estatutário é o associado que assume a secretaria do clube.
Nesse caso, por não ser um associado representativo, o secretário executivo não pode fazer parte do conselho diretor. Ele pode até participar de alguma reunião para apresentar informações que sejam relevantes, mas ele não pode votar. A Assembleia do Clube deve aprovar todas as resoluções que digam respeito às regras, ao dia a dia do clube, à imagem do clube e dos seus associados. O clube deve realizar pelo menos uma assembleia anual para referendar a eleição dos dirigentes e também aprovar o orçamento e os projetos do clube para o próximo ano rotário. É importante lembrar que, sem aprovação da Assembleia, ninguém, mas ninguém mesmo, pode assumir compromissos em nome do clube. Eu não posso ser o presidente ou secretário do meu clube, chegar em outro clube e dizer, olha, eu vou doar tanto no seu projeto, meu clube vai fazer isso. Nós não podemos fazer promessa em nome do clube sem ter o respaldo e a aprovação da Assembleia do nosso clube, que representa a totalidade, né, do quadro associativo. Vou falar sobre a admissão de sócio rapidamente. O nome de um candidato deve ser avaliado e aprovado pelo Conselho Diretor e, em seguida, pela Assembleia do Clube. É imperativo que o candidato receba do seu padrinho e do instrutor rotário todas as informações que o levem a tomar uma decisão pensada. Não basta chegar, vou entrar lá no meu clube, lá é coisa boa, você vai ver, vamos lá. Não é assim. Eu tenho que explicar àquela pessoa o que é Rotary, explicar qual o objetivo de um clube, quais são as ações desenvolvidas pelo clube, quais as obrigações financeiras e estatutárias, qual o código de conduta do rotariano. Devo lembrar ainda que é vedada a discussão de temas que possam gerar discórdia entre associados. Eu não vou entrar no clube e começar a falar coisa de futebol, política ou qualquer outro tema polêmico que vai gerar mal-estar dentro do clube, né? Então, isso, o candidato a rotariano deve ser informado disso antes de entrar, né? E, finalmente, a prova quádrupla, né? Essa providência de bem informar o candidato irá fazer com que esse novo associado saiba onde está entrando e também poderá evitar que ele, decepcionado, deixe o clube poucos meses após sua admissão. Está acabando, viu? Viu, Elias? Uma vez no clube, esse candidato deve ser acolhido mais à frente. Isto é o envolvimento do candidato. Ele deve ter uma acolhida cordial por todos os companheiros, fazendo com que ele se sinta em casa. Ao lado do ambiente amigável que ele vai ter ali, nas reuniões, o novo associado deve ser convocado para integrar uma comissão. Porque não está entrando para o clube só para poder almoçar, para bater papo, não é isso, ou só para ouvir palestra. Ele entra no clube também, às vezes, querendo trabalhar. Então, vão dar ele a chance de trabalhar, põe ele numa comissão. E ele irá, então, se sentir útil. Irá se sentir parte do time que o presidente quer liderar. Eu queria falar um pouquinho sobre o programa tradicional da reunião do clube. O programa tradicional é um programa rígido. E para que a reunião ganhe vida, ela tem que contar com uma boa pauta, um bom palestrante, falando de tema de interesse de todo mundo. Sem isso, a reunião... Luz, caiu fora aí minha planilha, hein? Sem isso, a reunião ficará na mesmice, poderá cair no blá 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 inconsequente. E não é isso que nós queremos de uma reunião, né? E devemos lembrar que o mundo está mudando. Nós estamos vendo aí as mudanças que estão ocorrendo no mundo. E o Rotary está flexibilizando suas normas. E muitos companheiros ainda me perguntam, em função dessas flexibilizações. O nosso clube precisa ter uma reunião presencial por semana, ou poderá ter reuniões alternadas com uma reunião presencial e
seguida de uma reunião virtual? Ou será que, pelo tamanho do meu clube, pelo bairro que ele está trabalhando, bastaria só 2 reuniões por mês? Será que poderíamos aproveitar o formato das reuniões virtuais e fazer encontros interclubes regularmente, né? Uma reunião por mês, sempre interclubes, né? Eu digo que tudo aí é sim, todas as respostas sim. O importante é saber que as propostas de flexibilização não são acolhidas e implantadas pela vontade do presidente. Essas propostas também não são impostas por RI, porque elas não são roupas compradas prontas, né? As propostas carregam uma visão global. Então, uma proposta de RI, de regra, de norma, ela serve para o Brasil, serve para a Índia, serve para o Japão, para a França, todo mundo. Agora, nós é que devemos fazer com que ela se adapte à nossa cultura, à nossa realidade, né? Elas têm que ser ajustadas a cada clube. O clube, então, deve debater os prós e contras de cada proposta e decidir em acordo com a realidade da sua comunidade. É hora de ser criativo, sem perder de vista o compromisso com as diretrizes do outro e sem perder a compostura, naturalmente, né? Eu queria mostrar só essa tela aqui agora, mais uma tela, cadê? Para frente. Já, Lúcio? Aí, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, né? Ao lado nós temos uma bela cadeira de dentista, à direita uma rede, né? Não é demais dizer que 1 minuto na cadeira de dentista parece 1 hora. E 1 hora em uma boa rede parece 1 minuto. Essa diferença, ela pode existir entre uma reunião sofrível e uma reunião prazerosa. Então, vou falar aqui rapidamente do governador assistente. É bom lembrar, o governador assistente não é um cargo honorífico. Ele não chegou lá porque é amigo do governador. Ele chegou naquela posição, ele foi escolhido pela sua capacidade de trabalho. O governador do distrito deposita nele a esperança de resultados positivos. O governador assistente procura no manual de treinamento o modo correto de auxiliar os clubes a alcançar suas metas. Ele se oferece ao clube para ajudar na organização da visita oficial do governador. O governador assistente identifica os pontos fracos e os pontos fortes em cada clube. E também ele deve ter o olho de lince e enxergar novas lideranças em potencial. Cada visita do governador assistente deve ser uma entrega de motivação e de muito otimismo. Não adianta chegar um governador assistente do meu clube e começar a choramingar, né? E seu clube está até muito bom, porque você precisa ver o outro ali que está ruim. Não é assim que nós vamos construir um ambiente de otimismo e de vontade de executar e de realizar. Nos próximos dias, bom lembrar, o governador Moisés agendará a reunião para que a gente fale em detalhes da atuação dos governadores assistentes, que são muito importantes para a administração distrital, né? A penúltima planilha é comissão distrital, né? É bom lembrar que cada uma das comissões distritais é formada por companheiros experientes, companheiros que conhecem as metas propostas pelo governador e sabem como ajudar no alcance de cada uma delas. O diretor de uma comissão distrital deve se fazer disponível para orientar os governadores assistentes e as lideranças do clube. Não adianta nada eu, como coordenador, diretor de uma comissão distrital, saber de tudo e deixar meu telefone desligado, não passar o e-mail para ninguém e não atender as solicitações dele. Eu tenho que me fazer disponível, né? E se eu recebo um comunicado, eu vou, no máximo 24 horas, responder àquela pessoa, né?
É isso que esperamos de quem está à frente de uma boa comissão importante para a vida do distrito. O diretor mantém contatos regulares com o governador distrital, permitindo que ele se informe do andamento das ações e dos projetos. Ao lado disso, as comissões são importantes na divulgação dos eventos oficiais do distrito. É muito comum você pegar, principalmente quando você tem um grupo voltado para um assunto específico, e naquele grupo começa a ter, eu sou da comissão distrital, eu começo a anunciar evento de outro distrito, de outro clube, de outra... Gente, vamos focar naquele assunto ali. Então, cabe a mim, como um colaborador do governador, divulgar os eventos do governador. Esse ano, ele é o meu líder. Eu devo atuar em consonância com as metas dele, com as ações dele. Nós, rotarianos, eu queria só, agora, finalmente, falar nisso aqui. Eu acredito que nunca, é a última coisa que eu vou falar, viu, gente? Preocupa não. Acredito que nunca a prova quádrupla foi tão necessária quanto nesses tempos de WhatsApp. Nós, rotarianos, antes de postar uma mensagem, devemos nos lembrar, pelo menos, da terceira pergunta feita pela prova quádrupla. Criará boa vontade e melhores amizades? Ninguém pode negar que essa prática de sempre pensar a prova quádrupla e consultá-la mentalmente sobre o que vamos fazer, sobre o que vamos dizer, sobre o que vamos postar, ninguém pode negar que essa prática contribui para fortalecer os laços do companheirismo no nosso clube. Acredito também que o hábito da consulta à prova quádrupla possa contribuir para a construção de boas relações sociais e profissionais. Eu acredito que os méritos da prova quádrupla vão além, muito além do círculo do clube. As 4 perguntas, elas se entrelaçam com outras boas práticas e vão gerando um bom ambiente à nossa volta. Só depende de nós, então, fazer com que esse ambiente se esparrame e dê a volta ao mundo, levando o entendimento entre pessoas de boa vontade. Desculpem se eu me excedi, tá? Mas terminei. Um bom dia a todos. Vamos continuar. Estou à disposição de vocês sempre, viu, para continuar servindo o nosso distrito. Muito bem. Obrigado.